boa tarde. Escolas do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Assim, muitos especialistas definem o atual modelo de educação, ultrapassado. O ensino passa por uma grande transformação, o que só terá sucesso se ouvir as demandas e necessidades do maior interessado, o aluno. Por que a farofa se chama farofa? A dúvida dos alunos, exposta no cartaz, levou a uma jornada pela África, da origem do termo à trajetória do líder sul-africano Nelson Mandela. Nessa escola, na zona leste de São Paulo, geografia, história, português são ensinados a partir dos interesses dos estudantes. Eles estão, de fato, interessados naquilo que eles estão aprendendo, né? Algo que parte deles, é a motivação deles em aprender determinado assunto, em desenvolver uma nova técnica. Há 4 anos, a escola decidiu abandonar os métodos tradicionais de ensino e apostou num jeito inovador. Este grupo, com alunos do 3º ao 7º ano, aproveitou a sombra da árvore para estudar. Aqui na escola, o desejo de inovar, de fazer diferente, vai muito além da parte pedagógica. Já não existem mais as tradicionais salas de aula. Até a estrutura física foi envolvida no projeto. E o que parece ser uma parede, se precisar, sai do lugar. É uma verdadeira dança. Para mudar o espaço na sala de artes, basta erguer o todo. Em outras áreas, um plástico transparente divide os espaços. Isabela, qual a motivação de estudar numa escola sem paredes? Eu acho muito legal porque dá para ver mais as coisas, ver mais a natureza, assim, as pessoas de fora, assim. A gente usa um pouco a fala do Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eles têm essa autonomia e têm a responsabilidade de manter aquilo que eles precisam. As professoras explicam que a base curricular oficial é seguida, mas a escola é livre para decidir como vai apresentar o conteúdo. Por exemplo, o inglês pode ser praticado com música. E para falar sobre os caminhos para a inovação no ensino, recebemos a educadora Andressa Luciano, fundadora da Wish School, e a psicóloga Maria Alice Fontes, especialista em terapia cognitiva comportamental. E você pode participar da nossa conversa com as suas perguntas e também comentários. Pode ser via Facebook ou então pelo Twitter. Os endereços estão aí na sua tela. Boa tarde, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você. Obrigada. Vamos começar nossa conversa com essa afirmação que, assim, a gente percebe que está aí nos discursos de vários educadores, que a escola do século XIX, os professores estão no século XX e os estudantes no século XXI. Quer dizer, alguma coisa está errada porque não tem uma conversa aí. O que isso significa na prática? Eu acho que a gente olha, por exemplo, na reportagem fala do espaço, então acho que essa escola, como todo mundo viveu a escola, né? Todo mundo tem alguma experiência escolar para contar. Então, é muito difícil mexer numa estrutura que está tão fixa. O professor, meio decorrência dessa estrutura, e os alunos chegando num formato totalmente novo, assim. O que eu acho que talvez a gente deveria fazer era olhar de trás para frente, né? Então, o que os alunos do século XXI estão falando, como é que esses professores do século XX podem se ajustar nessa fala, para aí, então, depois de entender as necessidades lá na ponta, olhar para essa escola e entender o que precisa ser mudado. Então, acho que é um pouco sair um pouco de dentro da escola, olhar para as necessidades e depois poder voltar para dentro dela e entender o que precisa ser mudado e de que maneira, né? Ouvi muito esse estudante, né, Maria Alice? Porque a gente ouve o estudante, a escola é chata, por que eu estou aprendendo isso? Então, você sabe que tem pesquisas que mostram que os alunos dizem que é um tédio, né? Assim, a palavra que eles usam é o tédio dentro da escola. E a gente precisa mudar essa situação. O mundo mudou, né, Andresa? Se a gente for pensar que há 100 anos atrás a gente tinha uma educação muito mais hierárquica. Hoje a gente tinha pessoas em cima e os alunos lá embaixo. As famílias eram totalmente hierárquicas, os governos eram hierárquicos e hoje em dia a gente tem uma situação de mais igualdade. O aluno quer conversar com o professor, quer compartilhar aquilo que ele pensa e o professor tem que estar preparado para isso. Só que, infelizmente, muitas das situações que a gente vê hoje são professores ainda numa atitude mais de uma
tentativa de controle em cima dos alunos, né? Hierárquica ainda, brigando com os alunos, exigindo coisas. E assim a gente sabe que os alunos aprendem muito menos, né? A disciplina positiva, ela tenta trazer uma abordagem bastante diferente, né? Para que a gente possa trazer esse aluno mais próximo do professor, para que o professor, ao ser treinado e entender as necessidades dos alunos, fazer com que ele se sinta conectado, fazer com que ele se sinta relevante, importante, esse aluno vai ter muito mais desejo de aprender. Ele vai sentir que ele é importante naquela escola, que o que ele fala é ouvido. Pois é, a ideia hoje aqui foi trazê-las para vocês contarem as experiências que vocês têm tido nesse sentido aí de inovar nesses caminhos da educação. Você já citou aí a disciplina positiva, que você vai explicar daqui a pouquinho mais para a gente. Maria Alice, o que a escola da qual você é fundadora tem feito? Por onde começar essa mudança, Andressa? Eu acho que a primeira coisa foi essa que eu falei, assim, né? Entender as pessoas que estavam ali e quais problemas que de fato a gente estava vivenciando, né? No sentido de por que esse aluno estava achando que era tudo tão chato. E para além do aluno, né? As pesquisas dizem que a escola que a gente tem é uma escola que o professor também não quer estar. Então, é um lugar que ninguém quer estar, né? O aluno não quer, o professor não quer. Então, como começar a atuar a partir disso? Uma segunda coisa, e eu acho que tem a ver com a frase que você começa, é que a escola, lá atrás, ela teve a função de informar. Então, tinha toda a questão da informação, do conhecimento. Então, essa parte que hoje a gente chama de conteúdos, né? E que lá na escola a gente diz que é o trabalho com a mente. Hoje, com tudo que a gente tem de tecnologia, com tanto de informação que é apresentada para a gente todo dia, dizem que uma criança hoje de 11 anos tem mais informação do que um rei tinha, né, séculos atrás. Então, aonde a gente vai chegar com isso? Então, o papel da escola certamente mudou. Então, o que a gente fez foi ampliar esse olhar. Quais são as outras funções da escola? Se a gente não está aqui só para informar, porque esse aluno pode achar essa informação de uma outra maneira em um outro lugar, o que mais a gente tem para fazer? Né? Exatamente, esse aluno pode achar essa informação em outro lugar. Hoje não é a escola a única detentora desse conhecimento, desse conteúdo. Os professores se dão conta disso? Então, eu acho que muitos se dão conta, sim. Eu acho que muitos professores estão numa atitude já de mudança. Só que a gente precisaria de um treinamento de base, né? A gente não pode depender de um professor estar mais habilitado do que o outro. A gente precisaria que o Brasil assumisse, quem sabe, uma postura um pouco mais democrática em relação à educação, no sentido de treinar os professores para eles terem essa posição, né? Então, o que seria isso? À medida que o professor é bem treinado para fazer os pilares, então a gente teria, vamos dizer, como um trilho de trem, um dos trilhos seria a parte pedagógica, onde ele tem que saber qual é o currículo e onde ele tem um programa para seguir. E o outro trilho seria a parte socioeducacional, a parte socioemocional, psicológica. Então, se a gente conseguir caminhar juntos com o trilho pedagógico e o trilho socioemocional, a gente consegue que essa criança tenha um ensino muito mais completo, né? Na UISH a gente fala, acho que tudo a ver com o que você está falando, a gente chama de educação holística. Então é exatamente isso, assim, a criança não é somente e o professor também não é somente. Então, né, nessa linha do treinamento, não adianta eu ensinar o professor a ensinar a ler ou a matemática, e o que mais que eu preciso para compor. Então, a gente trabalha com a mente, sim, né? Então, os componentes curriculares não são deixados, mas a gente entra com o corpo, que também é esquecido conforme as crianças vão crescendo, com o espírito, que eu acho que tem a ver com essa coisa do autoconhecimento e a parte socioemocional que ela comenta. Os outros, então todas as relações que se colocam na escola, tanto crianças como crianças adultos e como é que elas se dão, e o mundo, que seria olhar para esse mundo que está em constante mudança, o que ele traz para além dos currículos que estão postos nos documentos, né? Então, o que mais que a gente pode abranger e como mais a gente pode trazer essa criança para o que está acontecendo todos os dias, né? Agora, essa questão da relação tem muito a ver com, você representa aqui a disciplina positiva, uma das representantes aqui no Brasil, uma né? das representantes. O que é essa disciplina positiva? Então, a disciplina positiva é uma filosofia que já tem
mais de 50 anos, né? E ela tem origem em dois psicólogos, psiquiatras de 100 anos atrás, que é o Rudolf Dreikurs e o Adolf Adler. E esses dois psicólogos que estavam ali já na época de Freud ainda, né, pensavam sobre como é que a criança se desenvolve, como é que a gente pode trazer o melhor dessa criança. Doutora Jane Nelson e Lynn Lotz, que são outras pessoas que são americanas e vêm trazendo a disciplina positiva já há quase 50 anos, presente em mais de 50 países no mundo, né? Vem então desenvolvendo essa filosofia, onde a gente pode estar trazendo uma educação de forma gentil, onde você tem conexão, o senso de significância e também firme. Não é também dizer que todo mundo pode fazer o que quer, que na verdade então é uma bagunça. Não, é a firmeza e a gentileza ao mesmo tempo. Uma coisa muito legal da gente pensar é que isso tem, assim, vamos dizer, 50 anos, 100 anos, as ideias, né? E hoje as neurociências, elas podem comprovar como que isso funciona, de que maneira? A gente sabe, vamos dizer, o nosso cérebro, se a gente for fazer um modelinho do nosso cérebro na nossa mão, né? A parte de dentro, que seria o sistema límbico, onde a gente tem aqui a memória, o hipocampo, ele tem toda a córtex por cima e a córtex pré-frontal, que estaria assim aqui na pontinha do nosso cérebro, é onde é o nosso raciocínio, a nossa lógica. Então, para a gente aprender, a gente precisa estar com todo esse sistema equilibrado, com a gente funcionando com razão e emoção equilibrado. Quando a gente entra num clima de disputa, de pressão, de raiva, de oposição, de repulsa, o que acontece? O cérebro, ele fica, né, sem a parte racional e fica emocional. E esse emocional atrapalha todo o aprendizado. A criança não consegue aprender se ela estiver num estado, vamos dizer, quase de luta ou fuga. Ela vai atacar o professor ou ela vai se sentir atacada e vai recuar, vai se rebelar e vai ter todos os comportamentos indevidos que depois são vistos, né, como uma forma que os professores têm que controlar, e não é por aí que a gente acredita. Castigar, né? Castigar, não é por aí. Olha só, nós separamos aqui uma frase que é do Paulo Freire, que eu acho que tem tudo a ver com a nossa conversa aqui, exatamente sobre esse processo de aprendizagem que persiste há anos, né? O professor ali na frente, detentor do conhecimento, e o estudante ali que deveria absorver. Ele já dizia, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou construção. Quer dizer, ensinar então é uma troca de saberes, Andressa. Como que isso pode ser levado? Você pode trazer um exemplo para a gente de como isso é colocado em prática? Claro. Eu acho que você falou a palavra certa, assim, é troca, né? E eu acho que por isso que é tão difícil, que as pessoas falam que é tão difícil fazer, porque o professor, o educador de um modo geral, né? Porque a gente também tem esse lema que todos somos educadores. Mas a hora que ele sai dessa posição de controle, ele também fica numa posição ali bastante vulnerável, né? Essa troca de conhecimento, que vem também do desejo do aluno, pode pegar ele num lugar que não é um lugar confortável, né? Então, na escola, por exemplo, uma turma começou a desenvolver o trabalho no começo do ano e um tema que estava muito ali no momento era o grafite, as pichações, né? E a turma trouxe isso como uma discussão, e a discussão entre o belo e o feio, as diferenças entre grafite e pichação, como essas coisas se colocaram, né, na história até chegar no que a gente tem hoje. E aí a professora teve que construir, porque não é uma coisa que ela tem de conhecimento, saber sobre o grafite, sobre as manifestações nessa linha. Então ela tem que construir junto. É um lugar de se colocar muito vulnerável, né? Então eu acho que a riqueza está aí e a dificuldade está aí também. E não estaria também no sentido de que o professor pode, nessa mudança aí, ter a percepção de que então estou perdendo poder? Não necessariamente, então? Eu acho que o professor pode ter mesmo essa sensação, porque ele está acostumado, né? Ele que manda. Tem algumas escolas que a mesa do professor é mais alta, né? Ele está ali olhando para os alunos de cima para baixo. Essa percepção, ela ainda existe. Na verdade, é o que mais existe hoje no Brasil.
Nos Estados Unidos já existe um movimento de mudança bastante grande, onde a disciplina positiva ela é ensinada em base para os professores, né? Agora, se a gente voltar lá na fase do Paulo Freire, a gente vai pensar que, assim, a gente fala em disciplina. Quando a gente fala disciplina, você pode pensar, tem que disciplinar, tem que punir. Mas a palavra disciplina vem de discípulo, e discípulo é aquele que segue, é aquele que aprende. Então, o aprendizado, ele é uma troca. E quando a gente propõe a disciplina positiva, é isso, né? A gente trocar e fazer o conhecimento se desenvolver e desenvolver os alunos no seu melhor potencial. Porque imagina, se o estudante chega com uma ideia, a ideia é ouvida e acontece dentro da escola, eu quero voltar para essa escola amanhã, né? Eu tenho vontade. E várias coisas práticas, né? Enfim, por exemplo, uma coisa simples da disciplina positiva, o que quer dizer? Perguntar ao invés de mandar. Isso que a gente fala. Então, ao invés de você falar, você vai sair agora e vai colocar a sua lição de casa em cima da minha mesa. A gente poderia dizer o que você normalmente faz antes de sair da sala de aula. Você ter uma atitude sempre de pergunta ao aluno, perguntando para ele ao invés de mandando, você incita a participação dele, né? Você encorajar o aluno ao invés de simplesmente elogiar. Encorajar quer dizer... você é tão capaz de fazer uma redação, você faz uma redação tão bem, do tipo, o elogiar seria, sua redação está ótima, você tirou 10, selinho, estrelinha, né? Você é capaz, você é muito bom, você tem habilidade, você pode fazer cada vez melhor. Então, o encorajar versus o simplesmente dar um elogiar e o perguntar versus, né, o mandar, são duas coisas simples que eu acho que qualquer pessoa poderia já inicialmente implantar dentro da sala de aula. Vamos fazer uma pausinha aqui, a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre exemplos de inovação na educação. Com a gente, a educadora Andressa Luciano, fundadora da Wish School, e a psicóloga Maria Alice Fontes, especialista em terapia cognitiva comportamental. Antes de retomar aqui, nós vamos conhecer uma instituição de ensino em Heliópolis que fez mudanças radicais na forma e no conteúdo. Tudo com a participação ativa dos pais e da comunidade. No quadro não há matéria, não há provas, nem professor na frente da sala de aula. E a aula? Não tem. É o projeto da Escola Municipal Presidente Campos Sales, em Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Os alunos se sentam em grupos. As turmas de uma mesma série foram unidas. As paredes derrubadas e, com elas, as barreiras para o conhecimento. Ficando em grupo, aprende mais, que o grupo vai ajudando cada um. O que os alunos aprendem está nos roteiros, elaborados pelos próprios professores. 60% do conteúdo baseados em referências da Secretaria Municipal de Educação. Os outros 40% na realidade social, na vida e nos interesses dos estudantes. Em vez das provas tradicionais, a avaliação é feita durante a convivência diária entre professor e aluno. Quem aprendeu menos, ganha reforço. E se o aprendizado deles depende deles mesmos, nascem a autonomia e a responsabilidade. Em outras escolas a gente não tem essa química com os alunos, tipo, tá do seu lado, você não pode conversar com ele, você não pode tirar as dúvidas com ele, mas aqui a gente pode. Se funciona? Quando a gente convive com os alunos, o que mais me impressiona é o discurso deles. Eles têm um discurso muito mais reflexivo do que em outras escolas. Pois é, nós trouxemos esse exemplo justamente para mostrar que é possível fazer diferente também nas escolas públicas. Está aí esse exemplo. Eu vou até aqui emendar com uma pergunta que chegou do Ricardo Nunes, que ele coloca como dar uma boa aula em uma escola que não tem estrutura, que tem problemas pessoais.
É possível, então olha, levar essa questão também para a escola pública? Tem um educador que eu admiro demais, que ele fala que é possível fazer educação embaixo do pé de manga. Então, eu acho que, dada as condições para as pessoas, a escola é muito mais formada de pessoas do que de paredes, né? Sem dúvida. Feito um trabalho de formação com as pessoas que estão ali, entender o que aquela comunidade, o que aquele contexto precisa e fomentar nessa base a necessidade das pessoas, eu concordo com ele. Acho que dá para fazer educação até embaixo do pé de manga. Só vou colocar o comentário da Débora antes de passar para você, Maria Alice. Ela fala, como aluna, eu posso dizer sim que é importante que professores inovem nos seus métodos de ensino, porque que muitas vezes não atraem os alunos. Então, é só para lembrar, né, que assim, a proposta da disciplina positiva não é de mudar a estrutura física das escolas, né, é de mudar a relação das pessoas. E aí a gente pode imaginar que com o treinamento de professores, a gente possa conseguir tudo isso sim. Então, a gente pode promover o quê? Reuniões de classe. Isso é uma coisa que é proposta da disciplina positiva. O que seria reuniões de classe? Um momento onde os alunos se sentam em roda para conversar sobre problemas que estão acontecendo naquele ambiente. E aí você tem um tempo específico para colocar esses problemas, você tem uma dinâmica de como isso acontece, que começa com elogio. Então, cada uma das pessoas vai começar elogiando alguma coisa a respeito do outro, vai começar encorajando e falando, eu gostei que você me ajudou essa semana lá com aquilo que eu estava precisando, o outro vai falar, e aí já cria um clima positivo. Sim. Depois desse clima positivo, você pode eleger coisas para serem conversadas, buscando solução de problemas. Então, a gente não quer passar coisas à força. A gente quer encontrar solução de problemas junto, os alunos com os professores. Então, a gente não precisa de muita estrutura. Na verdade, a gente precisa de treinamento. Agora, como dar conta de tudo isso, ouvindo, respeitando os interesses do estudante, do aluno, mas sem deixar de ensinar aquilo que todo aluno deve sair da escola sabendo? Tem uma coisa que a gente trabalha com a equipe, que é a tradução desses documentos, né? Então, agora acaba de sair a versão da Base Nacional Curricular. E quando a gente olha aquilo a fundo mesmo, com atenção, você percebe que é possível encaixar aquilo com uma série de temas. Então, a partir do momento que os alunos trazem o interesse, o trabalho é olhar para essa base nacional e entender quais são os assuntos da base que se encaixam nesse tema. E aí começar a fazer esse enredamento, né? Essa costura do que os alunos têm de interesse, desse repertório de mundo e do que é o currículo, né? Essa base propõe-se dar conta. Então, é perfeitamente possível. Eu penso que o nosso o nosso sistema está muito complicado, né? Porque o ensino médio ainda não apresentou a sua mudança. A gente está aí, né, esperando que o ensino médio venha com as suas matérias eletivas, com as reformas e tudo isso. Porque hoje o que nós temos é, assim, um moedor de carne de crianças, né? Porque as crianças têm que chegar num vestibular com uma certa quantidade de informações e eles são massacrados com essa quantidade de informação para chegar numa prova. E todos falam, eu me mato de estudar para fazer uma prova e isso, qual é a significância na minha vida? Né? Então, assim, o currículo, ele teria que ser repensado mesmo. E ele está sendo repensado, já foi repensado no ensino fundamental. E para o ensino médio agora, a gente vai ter que ter muitas mudanças. Infelizmente, hoje o tema é muito maior que o nosso tempo, né? Então, para terminar, eu gostaria que vocês trouxessem para a gente resultados. Que resultados vocês têm aí obtido ao colocar o aluno também como protagonista? Eu acho que a principal coisa assim, que a gente vê acontecer e vê muitos exemplos diariamente é que essas crianças, eles se empoderam de um tanto a hora que você começa, de fato, colocá-los nesse lugar de protagonismo, que a gente brinca que não tem teto para eles. Então, qualquer coisa que eles acharem que podem fazer, eles podem. O que eles querem fazer, Andressa? Por exemplo, a gente teve um grupo que foi a um SESC, numa exposição de ilusão de ótica. E eles ficaram apaixonados por uma das obras. Quiseram replicar essa obra na escola. Então, acho que é um primeiro movimento. A gente achou um espaço, vamos replicar essa obra.
Aí eles acharam que a obra ficou incrível, então eles queriam convidar o artista para ver a obra. Eles conseguiram achar o artista, morava em Nova York, mas ia via São Paulo para uns compromissos. Seguraram a obra, convidaram o artista respondeu e foi visitar. Então, acho que é esse lugar de que eu posso qualquer coisa, né? Então, eu acho que assim, uma das coisas importantes que se consegue é a mudança em relação, por exemplo, a temas como bullying, que é tão importante e é onde você tem essa situação do opressor e daquele que é vítima. E numa situação, num ambiente onde você trabalha com disciplina positiva, essas coisas são minimizadas. Você tem um ambiente de respeito mútuo, onde as pessoas podem aprender com os erros, onde eles têm problemas, todos temos problemas, todos vamos sempre ter desafios. Sim. E o bacana é você pegar o desafio como uma oportunidade de aprendizado. Então, o que o aluno pode aprender com aquela situação? Como é que o outro se sentiu? Como é que ele se sentiu? E aí, trabalhar para achar uma solução conjunta. E é uma formação para a vida toda. Para a vida toda. Essa é a ideia. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui hoje com a gente. Eu vou deixar a dica de leitura, que é o livro que fala mais sobre esse trabalho da Maria Alice, Disciplina Positiva em Sala de Aula. E vou deixar também os endereços para as pessoas conhecerem melhor o trabalho de vocês. O da escola é o analiafranco.com.br, vai aparecer ali na tela. E mais informações também sobre a disciplina positiva, disciplinapositiva.com.br. Até uma próxima oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você.